Fala, meu lindo! Minha linda! Tem que respeitar. Nós estamos em Chapecó. Aleluia! E essa é a primeira série de 2026. Ai, meu Deus do céu, o ano da colheita. E essa palavra, olha, ela vai provocar você. Ela vai, ela vai colocar a mão em algo sensível, que vai te cobrar um posicionamento. Mas eu, rapidamente, com fé que tenho em Cristo, quero declarar que Deus vai falar com você através dessa palavra. E essa palavra vai trazer alguém que está lá dentro de você para fora. Esse alguém é a nova versão atualizada 2026 2.0, trabalhado no novo algoritmo. Vai, lindo! 2025 você vivia na oficina, agora você tá zero bala. Tem coisa nova vindo. Você vai... Avisa, atualizou. É tudo novo, inclusive você. Não é mais sobre o caminho, não é mais sobre a porta, agora é sobre você. Mas antes da gente ir para a palavra, eu tenho duas coisas para falar para você rapidamente. A primeira é, se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se essas palavras abençoam você, isso é muito importante para mandar a mensagem mais longe. Quando você curte, você está mandando uma mensagem para o algoritmo dizendo que a palavra tocou você, é boa, e o YouTube trabalha para nós, mandando para mais pessoas. Eu quero que essa mensagem alcance todo mundo, alcance quem você ama, alcance a sua família. Então curte, comenta, compartilha. Se você é do time de toda segunda-feira, quem aqui é do time de segunda que nunca perde nenhuma mensagem de segunda-feira? Faz barulho aí. Aí, ó, se você comenta aí, time de segunda. Aliás, tem mensagem segunda às 7 da manhã, tem mensagem quinta às 7 da manhã, que é o Mentoria de Vida. E todos os dias no SBT, às 7h30, tem o Bom Dia Esperança. Uma palavra de Deus para você em todas as plataformas. E olha, alguma coisa nova está acontecendo e eu não falei até agora. Agora, todos os dias no Spotify você tem o Oi Deus Sou Eu de Novo. Todo dia, gratuito, no Spotify, o Oi Deus Sou Eu de Novo. Aleluia! Irmão, eu só invento confusão, mas Deus me chamou para servir a minha geração, e o tempo que Ele me chamou é esse, e tem coisa nova sem parar. Então já vai no Spotify depois e já salva para todo dia. Todo dia, oi Deus, sou eu de novo. Amém? E olha, antes da gente continuar rapidamente sobre a nossa associação evangelística, a gente acabou de começar o ano, mas o que Deus está fazendo é extraordinário. São milhares de vidas alcançadas, famílias que são sustentadas, missionários no campo e tantas coisas que Deus está fazendo através do nosso ecossistema. E você pode ser parte, você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, você pode ser um Arão da nossa associação. E se um dia quiser em Joinville conhecer, você será bem-vindo, porque o que Deus está fazendo transcenderá as gerações e alcançará milhares de vidas, eu creio, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem. Começou já, né? Já estamos em 2026, já. E daqui a pouco já é Natal de novo, né? Assim é a vida. Passa muito rápido. Eu não sei se você viu a última mensagem, aonde dizia que nada mais será igual, que tudo será diferente, que tudo será novo. Mas a gente entendeu que era Deus trabalhando na primeira mensagem. Era Deus fazendo, era Deus abrindo o mar, Deus fechando o mar, Deus endurecendo o coração de Faraó. Era Deus fazendo. Agora é a nossa vez de fazer alguma coisa.
Só um amado se alegrou comigo. Eu vou falar novamente por amor a vocês e dar uma oportunidade de você incendiar o pavio no começo. Agora é a sua vez de fazer alguma coisa. É a nossa vez agora. Deus está olhando para mim e para você dizendo: faz alguma coisa agora. Eu já fechei o mar, eu já abri o caminho, o maná já caiu e já acabou e parou de cair. Agora é você. Você agora. Eu estou olhando na baguinha do teu olho pela fé. Agora é você que vai ser coerente com o lugar que Deus te colocou, com a estação que você acabou de entrar. Eu quero ler um texto bíblico com você que está no livro de Esther. Capítulo de número 4, versículo de número 14. Diz a palavra: pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará o socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecerão. Quem sabe não foi para este tempo que Deus chamou você. Mardoqueu está perguntando de uma maneira, sabe, muito pontual: Esther, quem sabe não foi para esse tempo que Deus te chamou. Eu vou traduzir. Ele está dizendo: Esther, podia ser qualquer uma no lugar que você está, mas Deus colocou você nesse lugar. Então isso não é uma pergunta, Esther. Eu estou dizendo para você: Deus te chamou para este tempo agora. Deus não está contando com você para amanhã. Deus está contando com você agora, hoje, porque foi para este tempo que Deus te chamou. Amém? Só que nesse novo tempo, a sua versão antiga não serve. A gente vai ter que dar um update nessa nova versão para essa nova estação. O iPhone 6. A gente já está no iPhone 16, 17, não sei, 17. Você ainda não atualizou. Para o novo tempo, você vai ter que dar uma atualizada em algumas coisas. A sua postura, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar, na sua maneira de decidir, porque já mudou a vida, lindo. Você não é mais o garoto de anos atrás, você não é mais a menina de anos atrás. Deus já fez tanto na sua vida, Deus já fez tanto na sua história, Deus já meu Deus, é tanta coisa que Deus já fez que atualiza. Está na hora de você trazer para fora uma nova versão que já foi forjada, já foi moldada, mas ainda não está no controle, ainda está subjugada por o seu anterior alter ego, vamos assim dizer. Vou te falar uma coisa sobre Esther. Esther é uma mulher que em tão poucos capítulos são aulas intermináveis. Minha esposa, ela é apaixonada pela história de Esther, e eu já vi ela falar de Esther muitas vezes, e sempre tem algo novo para falar de uma mulher que em poucos capítulos a sua história acontece. Mas eu quero reviver algumas coisas com você, para você ver como toda a palavra ela não muda a ordem. Eu só queria que você aumentasse a empolgação a partir de cada notícia. Você está comigo? Amém? Amém? Então, primeiro ponto:
Tá. Eu vou sentir no primeiro ponto se a gente segue ou termina. Ameacei. Não, amor, porque a primeira parte já é uau. Calma, não começou ainda. O nome dela é Esther. Esther é órfã de pai e de mãe, criada pelo primo Mardoqueu, um homem de Deus justo. O nome original dela é Hadassah, que significa mirto, uma planta comum que dá em qualquer lugar. O que prova no começo de tudo que Deus faz coisas extraordinárias a partir de coisas comuns. Não é possível. Peraí. A gente está falando de uma mulher órfã de pai e de mãe, cujo qual o seu nome remete à simplicidade e algo comum, mas que 3 capítulos depois é a rainha da Pérsia. É a rainha da Pérsia. Não. Levamos a primeira mensagem, a última mensagem de 2025. Você planejou, você pediu pouco e Deus planejou tudo. Esther não era para ser ninguém, órfão, comum. Mas Deus olhou para ela e disse: não, Esther, eu tenho algo poderoso para fazer através de você. Eu já preparei um caminho, e através de você o seu povo será poupado de uma maneira extraordinária. Só que quem é órfã, quem é criada pelo primo, não tem postura de rainha. Mas quando Deus encerra o ciclo da orfandade e coloca ela nessa posição para ser uma rainha, antes de se tornar uma rainha, durante 12 meses, ela fica reclusa, sendo treinada para chegar na presença do rei. Porque Esther sabia que na estação nova, nada mais seria como antes. Tudo seria novo. Não, será que a Esther viu essa série? Então Esther gastou 12 meses desenvolvendo uma nova versão. É só se você quiser pegar isso aqui, mas 2025, lembra que eu disse que era o ano da semeadura e que 2026 era o ano da colheita? Eu quero crer que em 2025 a gente passou 12 meses se preparando para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida em 2026. Nós estávamos treinando, nós estávamos sendo forjados, nós estávamos sendo testados. A gente foi esmagado no processo, mas a gente chegou aqui agora. E agora a nova versão vai ter que aparecer. Esther entrou numa competição. A rainha Vasti foi tirada e uma nova rainha precisava ser colocada no lugar. Assuero preparou uma espécie de um concurso, o primeiro Miss Universo da Bíblia. E lá tinha uma garota chamada Esther. Fala comigo, era órfã, mas agora será rainha. Na nova estação, o que você era já não importa mais, porque quando Deus te encontrou, Ele já viu você vivendo no centro da vontade dEle. Uau, estou muito feliz com a mensagem, vamos continuar. Aí então, a Bíblia diz que um dos eunucos dá um conselho para ela: olha, eu conheço o Assuero, não exagera nos acessórios, usa só isso daqui. Esther está numa competição. Na competição, me parece lógico, o quanto mais você puder fazer, melhor. Só que quem se move pela lógica humana
trava no princípio básico daquilo que é a vontade de Deus. Quem confia na vontade de Deus não luta com as suas forças, mas deixa Deus vencer e pelejar as suas batalhas, de uma maneira onde você só entra quando Deus chama e você sai na hora que Deus manda você sair. A Bíblia diz que Esther ouve e só pediu para ela aquilo que havia sido aconselhada. Pois então, quando o rei o olha, a Bíblia diz que naquele momento ele amou ela mais do que todas as outras. Nem começou, calma, nem começou. Porque de fato, a gente só conhece uma pessoa de verdade quando ela está nessa estação desejada. Na mensagem, de uma das primeiras mensagens dessa série, uma das conclusões que nós chegamos é que o ambiente não define, ele apenas revela quem você é. Nós sabemos que a Esther é uma mulher de Deus porque Deus a escolheu. Mas tem muitas pessoas que Deus o escolheu e quando chegam na estação se tornam pessoas que Deus não queria. Tem muita gente que pediu coisas para Deus, que depois que viveram, foram essas coisas que o afastaram de Cristo. Porque não estavam preparadas para segurar aquilo que desejavam, não estavam prontas para viver aquilo que gostariam. Então, por mais que desejamos a nova estação, precisamos ter cuidado com ela, porque ela exigirá de nós uma postura mais madura do que da geração anterior, do que a estação anterior. A cada novo tempo, a cada nova promoção que Deus nos coloca, mais de nós será exigido, muito mais. E a nossa postura se revela exatamente no lugar desejado, não no lugar assombroso. Porque nós só somos tentados a esquecer quando aquilo que queríamos já estamos vivendo, porque nos parece que acabou a motivação de ir atrás de além. Por isso que quando eu estou aqui dizendo Deus vai fazer uma coisa nova, eu não estou fazendo propaganda enganosa não, lindo. Eu só estou dizendo para você o seguinte: Deus nunca vai parar de fazer, portanto nunca pare de buscar. Entenda, não vai parar. Ele sempre tem uma coisa nova, é a gente que estaciona. Entende? Agora, escute bem. A Esther, ela é a prova que estar no lugar certo, no momento certo, na hora certa, é poderoso demais. Mas se o seu coração não estiver alinhado, você torna o lugar da promessa em desperdício na sua vida. Porque nós somos tentados a justamente nesse lugar afrouxar as cordas, a esquecer de quem nós precisamos ser, das responsabilidades que nós carregamos. Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Eu ouvi algo rapidamente assim que me chamou a atenção. Eu fui hoje à tarde em São Paulo para gravar, para participar do Teleton, era ao vivo. E eram 4 blocos, um atrás do outro. E é muito dinâmico a televisão. E gente falando no seu ponto. E aí só que eu tinha que sair correndo para vir para Chapecó. Eu tinha que vir para cá. A gente está aqui. Maravilhoso. Só que na saída do estúdio, as pessoas iam parando para tirar foto. E eu entendo que isso é normal, é parte. E as pessoas não estão tirando foto porque é um artista, é porque tem algum testemunho, tem alguma história, Deus fez alguma coisa. Então quem sou eu para não vou? Não, tira, tá tudo bem, faz parte. É óbvio que eu tinha um compromisso. Então o que eu poderia fazer mais devagar, eu tentei fazer mais rápido. Mas à medida que eu fui fazendo, uma pessoa olhou para mim e falou assim: é difícil ser simpático, né? Eu entendi uma coisa. Quando ela falou, sabe quando tem aquela coisa? Por que é difícil? Isso aqui não é o mínimo que se espera de alguém que um dia desejou viver o centro da vontade de Deus e agora está vivendo, sabendo que esse é parte. Agora vou fingir que isso não é parte e vou tentar anular como se fosse melhor do que alguém? Peraí, eu não queria pregar para um monte de gente. De repente um monte de gente tem testemunho e agora eu não quero mais ouvir. Então não é difícil, é só ser coerente. A coerência é: se você não quer, não sai de casa. Se você não quer viver, não saia de casa. Fique dentro de casa. E eu vou te falar, tem dias que isso acontece. Tem dias que a gente não está bem. Então,
Seja coerente, não saia de casa. Porque a pessoa não é obrigada a saber daquilo que você está passando. A pessoa não é obrigada a saber do que você está sentindo. A pessoa não é obrigada. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque eu entendo que algumas coisas precisam ser coerentes com a nova estação. E eu vou entrar num lugar que parece perigoso, mas é só lógica. Tudo que você faz, comunica. Então, se você está na nova estação, o seu jeito de falar precisa mudar. Posso tocar num ponto sensível? Não faz mais sentido você falar os palavrão que você falava antes. E eu falo para milhares de pessoas. Eu não falo só para gente da igreja não, lindo. Eu falo para todo mundo que quer ouvir o evangelho. Eu não estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma placa, eu estou falando de um nome que está acima de todo nome. E esse nome é Jesus. Só que isso não é uma doutrina de uma igreja. Isso é lógica da coerência do Deus que você serve. Se você serve um Deus que é santo, busque santificar-se. Só eu queria que você entendesse que a lógica é coerência. E o que mais existe no nosso tempo hoje é falta de coerência. Você diz que ama Jesus, mas a sua postura não revela Cristo. Você diz que ama a Jesus, mas é desonesto ainda. Você diz que é apaixonado pelo Senhor, mas ainda convive com as mesmas pessoas e não mudou nada na vida delas e a sua ainda permaneceu igual. Não é coerente? E essa é a questão de construir uma nova versão. É coerência com aquilo que você ouve, coerência com aquilo que você prega, coerência com aquilo que você se inspira. Poxa, é só lógica algumas coisas da nossa vida. Eu amo Esther, porque Esther está no lugar certo, mas o coração dela não se perdeu. A Bíblia diz que Esther ainda era uma menina humilde. Ela é rainha, mas Mardoqueu ainda acessa o coração dela. Ela não esquece de onde ela saiu. Ela não esquece de onde Deus a tirou. Só que a Bíblia diz que porque ela é sábia, ela também não age na mesma velocidade que alguém deseja. Ela age com a sabedoria que é devida. Ela faz com coragem, mas no tempo certo. Sabe o que eu vejo? Falta de coerência. Tem gente que aceitou a Jesus hoje e está tentando mudar a vida de todo mundo, mas a sua ainda está uma bagunça. Coerência. Tem gente que dá excelentes conselhos, mas a sua vida ainda é uma bagunça. Não tem coerência. Então eu entendo que foi para esse tempo que Deus nos chamou, mas Deus nos chamou e está olhando para nós dizendo: atualiza o software, atualiza a visão. Eu quero uma nova versão sua. Eu não quero uma versão sua parecida com o passado. Eu quero uma versão sua parecida comigo. Eu quero uma versão sua onde eu consiga olhar para você e ver os meus frutos em você. Eu quero mansidão, eu quero benevolência, eu quero humildade, eu quero compaixão. Eu quero olhar para você e encontrar tudo isso. Se você quer viver a nova estação, bênção, você já está nela, mas não adianta nada estar na nova estação e não ser coerente com a estação que você está vivendo, ainda parecendo que está lá atrás, quando Jesus ainda não havia chegado na sua vida, quando Deus ainda não havia se manifestado a você. Não, agora tudo mudou. Para a nova estação, apresente uma nova versão de você. Uma versão que promete e cumpre. Uma versão que se compromete e vai até o final daquilo que prometeu. Eu vou falar uma coisa para você interessante, não me leve a mal. A gente terminou ano passado, porque a gente já está em 2026, lembra? A gente fez um propósito de 30 dias sem errar. Teve gente que no terceiro dia desistiu. Então tudo bem, pode desistir, não tem problema. Só que isso mostra que a versão anterior ainda não foi atualizada. Não me leve a mal, mas se você não consegue resistir no pouco, como resistirá no muito? Se você não consegue resistir num ambiente controlado, como resistirá no meio da guerra? Coerência. Eu sei que é um pouco irritante ouvir o que eu estou dizendo para você, mas é porque tem gente dizendo: quando Deus fazer, então será extraordinário. Pois eu tenho uma notícia: Deus já fez, é você que ainda não atualizou. Deus já abriu o caminho, você que ainda não entrou por ele. Deus já fechou os caminhos antigos, é você que ainda insiste naquilo que já se foi. Deus já fez o milagre, é você que ainda não está contando o testemunho. Deus já abriu as portas, é você que ainda não entrou por elas. Porque Deus já fez, mas você ainda é o mesmo de 10 anos atrás.
Atualiza o software, meu lindo. Deus tem muito mais para fazer, Deus tem muito mais para realizar, mas com a versão que está agora não vai suportar. Se você não atualiza, mesmo com o caminho aberto você não enxerga, mesmo com a porta aberta você não entra por ela. Agora, depois que você se torna coerente, depois que você atualiza, então o Senhor olha para você e diz: foi para esse tempo que eu te chamei, você está preparado, agora levanta e vai. Eu fiz algumas anotações de Esther, porque eu pontuei algumas coisas. Eu pensei, isso aqui eu não quero esquecer. Deixa eu falar para você, rapidão. Desculpa eu fazer isso, mas é porque eu não queria esquecer. Depois que Esther se tornou rainha, isso é muito importante. Veja, lembra? O lugar que você está revela o que você carrega. Esther, depois de se tornar rainha, se manteve conectada com Mardoqueu. Ela não esqueceu das origens, ela não esqueceu de onde Deus havia atirado, e ela não esqueceu de quem foi que cuidou dela quando ninguém mais podia cuidar. Porque tem gente que pensa que a atualização vai tirar pessoas que não podem jamais ser esquecidas por você, que você vai ter que honrar a vida inteira. Grava isso que eu estou te falando, lindo. Tem gente que você não pode esquecer. A honra mantém as portas dos céus abertas sobre você. Não esqueça dos Mardoqueus. Não esqueça de quem cuidou de você quando ninguém cuidou. Não esqueça de quem te ajudou quando ninguém ajudava. Não esqueça de quem estendeu as mãos para você quando ninguém estendia. Porque talvez vai chegar um dia que você vai estar na melhor fase da sua vida, e talvez seja tentado a esquecer de que um dia alguém cuidou de você quando você não era ninguém. Mas agora, onde Deus já te promoveu, lembre-se, você só está aí porque Deus usou pessoas certas, estratégicas, amorosas, sábias, que não soltaram a tua mão, mas agarraram você e não te deixaram caído. E você está no melhor lugar, na maior estação, mas não pode esquecer que por causa dos Mardoqueus, você está nesse lugar vivendo no centro da vontade dele. Não ouse esquecer dos Mardoqueus, porque isso não fará bem para você. Acho incrível. Mardoqueu, ele de repente era o pai dela, mas agora ele tem que ir escondido para falar com Esther. Esther podia dizer: se o Mardoqueu chegar aqui, não deixa ele entrar. Mardoqueu é recebido por Esther. Vem, Mardoqueu, fala. Segunda coisa, ela discerniu o momento de interceder e salvou uma nação. Vou falar uma coisa que é preciso que você compreenda de uma maneira racional. Mardoqueu simboliza a origem de Esther, mas Mardoqueu não foi treinado para o reinado. Mardoqueu não tem o timing que a Esther tem. Então ela ouve o conselho, ela discerne o conselho, mas ela tem sabedoria para escolher o timing de fazer. Eu vou ser mais específico com você. Quando a gente conhece Jesus, a gente fica acelerado. A gente quer enfiar goela abaixo o evangelho para todo mundo. A gente quer que todo mundo se converta rápido. A gente quer que todo mundo cresça rápido. A gente é assim. Mas quando você amadurece, você entende que para todas as coisas existe um tempo. E cada um amadurece de uma velocidade, cada um amadurece de um jeito. E aí você tem o conselho do Mardoqueu, mas o time de quem foi preparado para ser uma rainha. Nesse caso, você foi preparado por Deus para olhar e entender a hora certa de falar. Sabe, eu vou falar para você que é mulher e casou e tem um problema dentro de casa. Talvez você está com uma pressa absurda para que seu marido se converta, e você esqueceu de ser esposa dele e está tentando ser a evangelista da sua casa. Posso te dar um conselho? Tenha time.
Você discerne o conselho, mas tenha timing para enviar a resposta, para saber a maneira de tratar as coisas, porque senão, ao invés de você ganhar alguém, você vai perder a sua família. E eu estou falando isso para você baseado na prática, na realidade, onde eu vi isso já acontecer. Pessoas que feriram tentando salvar alguém. Timing. Então olha que lindo. Esther ouve o conselho, mas discerne a maneira de fazer, porque foi preparada para aquilo. Terceiro, ela honrou Mardoqueu publicamente. Depois que tudo passou, depois que a vitória havia sido conquistada, então ela traz à tona aquele que jamais poderia ser esquecido. Por mais que não fez no time que Mardoqueu gostaria, mas fez baseado no conselho que ele deu. Então ela honra Mardoqueu. Ela traz para perto aquele que agora nunca mais poderá ser esquecido, porque semeou aonde ninguém talvez gostaria de semear antes, entende? Eu vou terminar. Ela intercedeu novamente e firmou o decreto da vitória. Ela não desistiu até que a última linha fosse completa, para que o povo dela fosse livre de maneira completa. Isso é Esther. Eu preciso terminar para não ser longo demais. Termino. E ela deixou um legado. Foi Esther que criou uma festa que é celebrada pelos judeus até hoje, Purim. Esther nunca foi esquecida. Esther produziu um legado. Então eu quero que você entenda que a sua versão antiga, ela não tinha jeito. A sua versão antiga era muito problemática. A sua versão antiga era simples. Era exatamente o símbolo da Hadassah. Era essa a sua realidade. Mas agora Deus transformou você, e a sua nova versão deixará um legado extraordinário. Não, eu vou melhorar. A sua versão anterior era o reflexo da história de alguém, mas a sua nova versão, a sua nova estação vai produzir um legado que vai ser sombra sobre as suas gerações, que vai ser sombra sobre a vida dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, e o seu nome não será esquecido, porque no tempo que você foi chamado, você não deixou a oportunidade passar. Você se levantou, você se posicionou e viveu de acordo com a vontade de Jesus para a sua vida. Você foi coerente, você foi sábio, sábia, você foi humilde, você não perdeu o seu coração, e por isso será lembrado, e dessa maneira não será esquecido. A nova versão, ela não altera o passado, mas ela constrói um futuro completamente diferente. Ela constrói uma história completamente nova. Ela faz algo que você não teria como prever. E essa é a forma que Deus trabalha. Sabe, pensa comigo, se a gente só voltar um pouquinho lá em Pedro, lembra do Pedrão? O que seria de Pedro se não tivesse se posicionado em Atos 3? Um projeto que aparentemente havia fracassado. Porque se a gente observar, Judas andou com Jesus 3 anos e meio e nada mudou na vida de Judas. Você pode estar na estação certa, com as pessoas certas, no melhor lugar do mundo, e não sofrer nenhuma alteração na sua vida. A sua vida não vai mudar, a sua vida não vai melhorar. Todo mundo à sua volta decolou e está voando alto, e você ainda está no mesmo lugar, porque mesmo estando na estação perfeita, mesmo tendo os caminhos abertos, ainda está vivendo com a versão antiga dentro de você. Você ainda não é coerente com aquilo que Deus já fez, você ainda não entendeu e discerniu as estações, ainda fala do mesmo jeito, ainda age do mesmo jeito. Então, lindo, não é sobre Deus fazer algo novo, é você se tornar o novo que Deus precisa fazer através de você.
Até um tempo da nossa vida a gente precisava de respostas. Agora nós somos as respostas que Deus usa para alguém. Eu estava no meu caderninho pensando exatamente nisso, sabe? No que Deus fez a partir do que alguém já estava vivendo. Olha, lembra do começo? Esther era uma garota órfã de pai e mãe, criada por Mardoqueu. E essa mulher se tornou uma rainha. Se fosse só essa história, já seria suficiente para nos convencer de muita coisa. Mas na Bíblia, essa história se repete milhares de vezes. O que é bom, porque me dá esperança que alguém que ninguém sabe, de repente, pode se tornar uma resposta para milhares de pessoas. Pode se tornar uma resposta para a família. Então, deixa eu falar para aqueles que se sentem improváveis ou incapazes de viver algo sobrenatural. Gideão, até Deus chegar na vida dele, ele era um agricultor e se tornou um grande guerreiro. Davi, até Deus chegar na vida dele, ele era um pastor e se tornou o maior rei da história de Israel. Vem comigo. Moisés era um fugitivo até Deus chegar na vida dele e se transformou no libertador do povo de Israel. Pedro era só um pescador de peixes até Deus chegar na vida dele. Depois que Jesus chegou na vida dele, ele se tornou um pescador de almas. Esther era só a radaça, era só a menina órfã, de pai e de mãe, criada pelo primo, até Deus chegar na vida dela e a versão nova vir à tona, se tornou a rainha. Eu quero declarar sobre você: você era uma versão até Deus chegar na sua história, mas agora Deus já chegou na sua vida. Chegou a hora de atualizar a sua versão, e a nova versão será estranha, porque não vai ter nada a ver com a última, porque agora você não se parece mais com aquilo que recebeu, mas com aquilo que Deus tem para fazer através de você. Será novo, será coerente e será extraordinário. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá tchau para a pessoa do lado. Dá tchau. A versão nova vai ser mais legal. Não, usa esse vídeo para mandar uma indireta para alguém. Fala, pelo amor de Deus, atualiza, porque essa versão eu não aguento mais. E o dia que você pensar que está pronto, terá uma nova versão para você atualizar. Porque como Deus nunca para de fazer, que para você hoje é distante, daqui a pouco ficará perto. E aquilo que era impossível vai começar a ficar distante, até que o que era distante voltará a ficar perto. E essa é a vida com Deus. Nunca para de atualizar. Essa minha versão pregando em 2027 provavelmente já vai estar atualizada. Essa minha versão provavelmente Deus já está olhando, dizendo: daqui a pouco eu vou ter que atualizar. Tem coisas mais profundas para ir longe, tem palavras novas para ser gerada, tem vidas preciosas para ser alcançadas, que se eu não atualizar eu não consigo alcançar. Entende? Só que se você não atualiza, você fica para trás na história. Mas se você atualizar, o seu legado será perene e extraordinário. Jesus pode nos atualizar. Nós vamos ser coerentes com a nova estação, no hábito, na rotina, na disciplina, na devoção. Em todas as áreas da nossa vida seremos transformados pela Tua Palavra, porque cremos que o novo tempo não combina com quem éramos, mas com aquilo que vamos nos tornar por causa da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, sou eu de novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Eu tenho uma palavra para o seu coração. Aliás, feliz ano novo para você. Essa é a sua primeira mensagem de 2026. Esse que será o ano mais poderoso da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que em 2026 você vai ser disciplinado. Você não vai perder nenhuma mensagem no canal. Você vai ter mensagem segunda. Você vai, amém, eu tô recebendo, eu tô crendo que esse ano você vai aumentar o seu nível de relacionamento com Deus, a sua intimidade, que será um ano tão diferente que o tema dessa palavra será exatamente o que você vai viver. Nada mais será igual. Irmão, aproveita para declarar sobre a vida de alguém. Diga para ele: o que aconteceu antes não será nem perto do que vai acontecer agora. Fala para eles: Deus não repete pregação, Deus não repete mensagem, Deus não repete histórias. Tudo o que Ele faz é novo. Aleluia! É novo. É novo. Eu quero já declarar que você não vai ter saudade de 2025. Como assim, David? Que pesado isso. Claro, é que você vai estar tão ocupado contando os testemunhos novos, que os testemunhos antigos serão parte da história que você vai ler, mas você não vai estar contando, porque vai estar empolgado com o que estiver acontecendo agora. Amém? Agora, antes de ir para a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você não fez isso em nenhum vídeo em 2025, mas agora, em 2026, olha, curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida. Às vezes você não é inscrito, vê as mensagens porque aparece para você. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda tem uma palavra dos céus para você. Toda quinta tem o Mentoria de Vida. E no SBT, de segunda a sexta, tem o Bom Dia Esperança. E por último, antes de eu ir para a mensagem, eu sei que você já curtiu, já comentou, já mandou nos seus grupos de WhatsApp. E agora é sobre a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. E nós entramos no ano onde uma promessa se tornará um grande testemunho. E você vai ver, em breve haverá um caminhão rodando pelo Brasil. Você tem que pegar, porque eu já vi, já está acontecendo. E esse caminhão vai abrir um palco. Não, você não está pegando. Eu vou continuar. E esse caminhão abrirá um palco e se abrirá em lugares aonde nunca teve uma pregação, aonde uma cruzada nunca chegou. E serão, não só eu, serão milhares de evangelistas que o Senhor vai levantar. E serão, sabe,
forjados na prática. E isso é um dos projetos da nossa associação que eu convido você a conhecer. Você pode ser parte, você pode ser um doador, você pode ser um dos nossos arões, você pode ser um voluntário, e todas as informações que você precisa estão aqui abaixo. E agora, vamos para a palavra. Eu sou muito fofoqueiro. Eu não devo ficar falando todas as coisas assim, eu tenho que aguentar mais. Mas a gente não consegue se acostumar com o que Deus faz. Quando a gente vê, já falou. E é isso, né? Nada mais será igual. Eu não sei o que você viveu no ano passado, mas eu tenho uma crise todo final de ano. Respeita a minha crise. Minha crise é sempre as surpresas de Deus, sabe? Eu sou muito curioso. E aí eu vou anotando tudo que Deus fez ao longo do ano. Você tem essa cultura? Se ainda não tinha, começa já no começo desse ano. Anota tudo. Tudo que Deus for fazer de milagre e for fazendo, anota. Toda a provisão que Deus mandar para sua casa, anota. Todo milagre que você viver, anota. Você vai chegar no final de 2026, vai ter uma lista tão grande que o dia que você ter coragem de reclamar, você vai morrer de vergonha, porque Deus já fez tanto por você. Deus já fez coisas tão poderosas por você que você não vai nunca mais reclamar. Grava isso. Mas como eu estava falando a vocês, eu vou escrevendo, vou anotando. E aí quando chega no final do ano, eu dobro os joelhos no dia 31. Abro meu bloco de notas e começo a ler. E aí eu vou fazendo, uau, meu Deus, eu tinha me esquecido disso aqui. Oh meu Deus do céu, que isso? E aí você vai revisitando e lembrando de tudo, sabe? E aí a crise é, o que pode ser melhor do que isso? O que pode ser ainda mais extraordinário? Lembre-se que para esses testemunhos, algumas decisões anteriores são necessárias. Lembra de Pedro? Se você viveu só as suas vontades em 2025, talvez você não tenha essas histórias. Mas se você viveu a vontade de Deus, com toda certeza, você tem muitas histórias. De provisão, de favor, de graça, de milagres extraordinários você tem. Mas a crise é, o que pode ser? E a gente entra num problema aqui, que é tentar reproduzir o mesmo ano no ano seguinte. Tentar viver as mesmas coisas, tentar ser a mesma realidade, sabe? Porque na nossa realidade, na nossa cabecinha, é como se agora, sabe, tá bom, não tem mais nada e está ótimo. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu sempre vejo Deus encerrando ciclos antes de abrir caminhos. Grava isso, Deus, antes de abrir novos caminhos, Ele encerra outros, Ele encerra ciclos, Ele faz primeiro. Deus não trabalha com corações divididos. Deus não trabalha com um plano A e deixa você no plano B. Ou é o plano A ou é o plano B. É sempre assim. É nós que tentamos dividir a dose de confiança. É nós. Mas quando a gente chega nessa ruptura, nesse tempo, como agora, que a gente está num novo ano, e eu não sei se você sente, mas está no ar o clima de dieta, está no ar o clima de aprender um idioma, está no ar um clima de fazer devocional, está no ar um clima de orar mais. Por quê? Porque a gente quer viver algo melhor. Só que talvez nosso coração ainda está preso e ainda está lá. Por isso que a palavra, ela encerra tudo para poder abrir esse novo caminho. Eu quero ler um texto bíblico com você.
Lá em Êxodo, capítulo de número 14, versículo 26, a Bíblia diz: E o Senhor disse a Moisés: Estende a sua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens e sobre seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram contra ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E as águas retornaram e cobriram as carruagens, e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que entrou no mar depois deles, não restou nenhum deles. Amém? Olha, eu já devo ter lido isso muitas vezes, muitas mesmo, mas alguns detalhes me saltam aos olhos. E o primeiro deles é o começo de tudo, o começo da história. Eu não vou ser repetitivo, sabe? Eu não vou falar de novo para você que o povo ficou 40 anos no deserto. Eu não vou falar para você que era um caminho de 11 dias ou de 11 a 14 dias. Mas eu quero falar duas coisas. Primeiro, Deus, quando vai tirar o povo, manda pelo caminho mais longe. O que já é estranho. Para um Deus que tem pressa em libertar o seu povo, qual é a lógica de mandá-los pelo caminho mais longe? E não há necessidade de especular, porque a resposta está no mesmo texto, que declara que foram pelo caminho mais longe. Deus está dizendo: vou mandá-los pelo caminho mais longe, para que não possam olhar para trás, se arrepender e voltar. Você pode dar um amém, pelo menos nota 7 a isso? Deus já está dizendo: eu conheço o coração da minha galera. Eles são saudosistas, eles têm memória curta, eles confundem sentimentos, eles tropeçam nos seus próprios pés. Então, conhecendo eles bem, vou libertá-los, mas mandarei eles pelo caminho mais longe. Ai, 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 ai. E assim é a história, e é maravilhosa, porque eles estão fugindo, eles estão indo embora, até o momento que, como eles estão indo pelo deserto do Sinai, eles param na frente de um mar. E eu sei que você já sabe, milhares de vezes, que Deus abriu o mar, e o povo passou a pés enxutos. Diga um aleluia. A não ser que é normal, aqui em Chapecó, você está andando e de repente o mar se abrir na vossa frente, e aí você pode fingir costume. Mas se eu fosse você, eu não fingiria costume, porque o Deus de todos os céus e de toda a terra abriu o mar. Mas a gente dá aleluia quando o mar abre e esquece de dar glória quando o mar fecha. Não, peraí, eu sei que eu falei cedo demais isso, mas eu estou ansioso. A gente celebra quando o maré abre, mas a gente não celebra quando o mar fecha. Eu vou melhorar. A gente celebra quando o caminho abre, mas a gente não celebra quando o caminho fecha. A gente celebra quando a porta abre, mas a gente não celebra quando a porta tranca. Treta, André. O povo passou, e o que a gente pensava que era um plano de fuga perfeito, de repente os planos saem do controle. Lá no Egito, o coração de Faraó endurece, e ele resolve ir atrás do povo que havia liberto. Mesmo depois de 10 pragas, foi atrás. Só preciso dar um outro detalhe que vai ficar ainda mais complicada a mensagem. Não estou inventando, a Bíblia está dizendo: Deus foi até o coração de Faraó e fechou o coração de Faraó. Não é Faraó que queria ir atrás do povo, era Deus que queria que o Faraó com os seus cavaleiros estivessem na hora certa, no lugar certo,
posicionados de maneira perfeita. E o que era crise para um era a resposta de Deus para toda uma geração. E o que era angústia e medo para um era a libertação de um povo inteiro e para sempre. Mas como a gente demora para entender os planos de Deus, a gente se desespera no ambiente que deveria levantar as mãos e glorificar o nome dele. A gente se desespera no lugar onde deveríamos descansar. A gente grita onde era para silenciar. A gente silencia onde era para glorificar alto, porque a gente não entende os sinais. Mas desde o começo, Deus queria fazer o que o povo fosse livre de maneira completa. Como será livre se a sua foto estará estampada como perseguido em uma parede? Não, vou melhorar. Se o povo segue e a outra parte da história não acontece, seriam fugitivos a vida inteira. Só que você não é mais fugitivo se aquele que acreditava ter a sua posse não existir mais. Fala para quem está do teu lado: vamos cavar mais? Vamos cavar mais, estamos chegando. Então agora o passado está indo atrás do povo, a galope, e o povo está na frente do mar. Então agora a cena é maravilhosa. O mar se abre, o povo atravessa. Só que quando o passado chega do outro lado, então agora o passado acredita que o caminho que se abriu para você também servirá para ele passar e te alcançar nesse lugar aonde Deus deseja te levar. Mas Deus ainda está no controle. Você já leu, você já sabe. De repente, todos os inimigos de Israel estão dentro do mar. E a palavra de Deus para Moisés anteriormente é: os inimigos que viram hoje, nunca mais voltarão a ver. Não, eu vou melhorar o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: você não está encerrando um ciclo. Eu estou encerrando um ciclo para você. Não, irmão, você não entendeu. Eu vou melhorar. Não é você que está encerrando um ciclo. Não é você que está dizendo não. Não é você que está indo embora. É Deus que está empurrando você. É Deus que está fechando o ciclo. É Deus que está apagando o passado. É Deus que está resolvendo todas as coisas. Você só precisa seguir em frente e deixa que Ele está cuidando de tudo. O passado não vai te alcançar. O passado não vai te perseguir. Você não estará mais com o seu rosto na cara do passado estampada. Não haverá mais um título de fugitivo sobre você, porque depois dele você é livre de maneira completa, de maneira plena. Você não dependerá mais daquilo que aconteceu antes de ele chegar, porque depois que ele chega, ele se responsabiliza em encerrar os ciclos que te prendiam, em encerrar as estações que te governavam, porque o que ficou para trás ficará para sempre para trás. Eu vou dar nome e eu vou dar número. 2026 não terá nada a ver com aquilo que você viveu em 2025. Esqueça 2025. Tira do caderno 2025. Ah, Dave, mas eu tenho testemunhos extraordinários para contar. Então deixa eu declarar algo sobre você. Você estará tão ocupado contando os novos testemunhos que o que você viveu antes estará escrito, mas esquecerá de dizer, mas não apagará da sua memória, porque Deus não mudou. O mesmo que cuidou de você em 2025 vai cuidar de você em 2026, vai cuidar de você em 2027. Mas para poder você viver aquilo que Ele tem para você, esqueça do que passou, esqueça das dores, esqueça de tudo, porque algo novo está começando e nada mais será igual. Sabe, eu confesso para você que eu tenho pouca idade. Eu só tenho 35 anos de idade. Eu sei o que vocês pensaram, que parece menos. Amém. Mas eu vejo uma turma saudosista falando que a igreja de antes era melhor, que tudo de antes era melhor, a geração de antes era melhor. Ah, porque antes era melhor, porque não sei o que lá. Eu me lembro que eu ia e era assim. Lindos. Volta para lá então. Volta para lá. Vai.
Você vai dizer, não, mas não dá para voltar. Então acabou, lindo. Se não dá para voltar, então constrói a partir de agora aquilo que Deus tem para você para agora. Se não dá para voltar, então vive o que Deus tem de novo para você agora. Ei, lindo, Deus não trabalha com repetições. Meu Deus, tem um bicho aqui. Sai, bicho. Deus não trabalha com repetições. Deus é criativo para fazer coisas novas, sem se basear nas antigas. Deus não precisa dos seus testemunhos antigos para determinar os novos milagres. Deus não precisa de uma base para construir algo alto. A própria palavra dele é o fundamento para a novidade de vida que ele tem para você. Porque a gente às vezes está preso. Não, deixa, eu prefiro ficar aqui. E aí o interessante, Deus vai quebrando caminhos. Deus vai quebrando ciclos. Quero voltar para o Egito. Não tem mais como voltar. Ah, mas tem gente me seguindo. Não tem mais ninguém seguindo você. Mas vou voltar para lá porque está vazio. O mar fechou. Eu sou curioso, irmão. Eu tenho... Meu Google fica até preocupado comigo. Eu fiz uma pergunta. Do lado de lá do mar, aonde o povo estava, até o Egito, quanto tempo? Ó, para poder cruzar o mar precisará abrir novamente. Mas Deus não vai abrir o mar. Se você quiser voltar atrás, você vai ter que dar o teu jeito. São quase 30 dias para contornar o mar pelo Golfo de Suez, para então chegar no Egito. Fala para quem está perto de você, não compensa. É 11 dias até a terra prometida. Não compensa viajar 30 para voltar a ser quem era antes. Não. Senhor, ressuscita. Eu acho que tem... Não, eu vou falar de novo. Não compensa. Para ser quem você era antes, são quase 40 dias. Para chegar no lugar que Deus tem para você, só é 11 só. eu quero te explicar isso. É mais fácil viver a vontade de Deus do que tentar voltar a ser quem você era antes. Não compensa. Não compensa viver longe dele. Não compensa tentar viver de novo aquilo que já passou. Não compensa. O Deus que você serve é um Deus de novidade de vida. Ele sempre está criando. Ele sempre está fazendo algo novo. Não compensa. O mar fechou. E aqui entendo que o mesmo Deus que abre portas, fecha portas. Que o mesmo Deus que abre caminhos, fecha caminhos. Que o mesmo Deus que prepara a estrada, destrói ela para não voltar pelo mesmo lugar. Sabe o que é interessante? Quando Deus quebra o vínculo com o passado, Ele está livrando você de voltar a ser quem era antes. Mas quando Deus fecha o teu caminho no presente, Ele está dando livramento para o teu futuro. Se o que você tenta não dá certo porque Deus fechou o caminho, é muito melhor parar e rever a rota do que tentar entrar aonde Deus não te chamou ou voltar a ser quem você era antes de Ele chegar. Entenda, lindo, Deus quebra assim como constrói. Deus fecha assim como abre. Deus prepara assim como tira. Então, ou Ele está construindo, ou Ele está tirando. Ou Ele está abrindo, ou Ele está fechando. Nunca parado, sempre agindo para proteger você, guardar você, livrar você, transformar a sua casa, mudar a sua família. Ele não para de fazer. Então, eu confesso para você que quando eu li isso aqui, eu falei, caraca. Fechou, mas não é aquela boa notícia, assim parece. Porque a cada treta que dava, o povo só queria uma coisa: voltar para o Egito. A cada problema que dava, o povo só queria voltar para o Egito. Só que a cada dia que passava, o Egito ficava mais longe.
Eu vou dar uma cutucadinha aí. Você não serve mais para viver longe de Jesus, lindo. Cada dia que passa você fica mais longe do passado. A cada dia que passa você fica mais longe. A cada dia que passa não compensa mais voltar atrás. Não compensa. E aí eu fiquei anotando no meu caderninho aqui. Eu coloquei uma frase que era, na verdade, era uma coisa pedagógica minha, para mim não esquecer. Eu coloquei assim: desde sempre Deus está se esforçando em nos ensinar. É estranho, né? Deus se esforça em nos ensinar, ou seja, Ele repete o mesmo ensinamento várias vezes. E o mesmo ensinamento é: quebra o vínculo com a estação anterior. Bom, eu queria poder falar mais coisas, sabe? Isso é porque a gente já está em 2026. Essa mensagem já é de 2025. Tem coisas novas vindo por aí. Tem mensagens novas sendo geradas. Tem palavras novas vindo sobre nós. Vou te contar uma coisa, e eu acho que talvez em algum momento da minha vida eu já falei. Todo final de ano eu apago todas as minhas mensagens. É um desafio tremendo. No mesmo culto que eu dobro os joelhos para agradecer por tudo que Deus fez, eu abro uma pasta escrita séries em andamento e deleto todas as mensagens. Porque eu creio que Deus é um Deus de novidade. Eu me lembro, pastor, quando Deus me pediu para fazer isso pela primeira vez, eu tinha toda a próxima série pronta. Aí o Senhor falou: não, isso é antigo, eu tenho uma coisa nova para você. É antigo. Ei, grava isso. Eu vivi uma história, um testemunho com Deus. É antigo. Me conta uma coisa nova. Mas um dia, há muitos anos, eu orei. Conta uma coisa nova. Você vai dizer: mas é que não aconteceu nada ainda. Então começa a declarar que vai começar a acontecer hoje. Vai começar hoje, vai começar agora, vai começar nesse momento, vai começar agora. 2026 está começando agora, e esse não será um ano normal, vai ser um ano que vai te assustar um pouco, porque você vai ter milagre para contar segunda, você vai ter milagre para contar quinta, você vai ter milagre para contar sexta, que vai ser tanta coisa que Deus vai fazer, que você não vai precisar ressuscitar milagres antigos para fortalecer a sua fé para o futuro, porque Deus não parou de fazer, Deus está fazendo, e Ele não vai parar de fazer. Deus é um Deus de novidades, Deus é um Deus de novas ideias, Deus é um Deus criativo. Se você pensa que acabou, é só o começo. Tem coisas novas vindo, tem milagres novos chegando, tem respostas de perguntas que você ainda nem fez chegando, tem provisões do céu vindo para estações que você ainda não entrou. Ele já preparou todas as coisas. Então esqueça das coisas antigas e se prepara para aquilo que é novo. Diz a palavra: eis que eu, o Senhor, estou fazendo uma coisa nova. Esqueçam das coisas antigas. Farei um rio no deserto e caminho nos ermos. Ele está fazendo algo novo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então peraí, então eu posso crer e descansar? Pode crer e descansar. O que eu só preciso fazer então? Se Ele cortou, corta também. Se Ele fechou, não insiste. Se Ele derrubou, não tenta reconstruir. Vaza para a nova estação.
Eu vivi umas coisas muito maneiras ano passado, mas agora é diferente. Eu sou folgado, irmão. Bora. O que foi que aconteceu ano que vem, ano passado? Bora, tem coisa maior. Puxa, mas eu fico pensando, caramba, né, André? Foram 6 cidades, 200 mil pessoas alcançadas na maior cruzada evangelística dos últimos 50 anos. Que isso aqui é papo para 2025. 2026 serão mais de 400 mil pessoas. Será maior, será mais extraordinário. Eu não sei nem da onde vai vir, mas vai acontecer. Ou eu posso escolher: viro aquele que vai contar a história de 2025 até 2040. Mas não, lindo, está começando 2026 e logo está chegando 2027. Eu quero viver o que Deus tem de novo. Eu quero viver as novas ideias de Deus. Eu quero enxergar aquilo que eu ainda não vi. Eu quero experimentar aquilo que ainda não experimentei. Eu quero andar aonde ainda não andei. Eu quero viver o que Deus tem. Alguém vai dizer: Dave, você não está satisfeito? Não, pelo contrário, eu estou motivado, porque o Deus que eu creio tem muito mais para fazer e dar e do que eu para pedir. Então eu quero viver o que Ele tem. Entende? E é só isso. Eu só queria que você entendesse: quando Deus vira a página, vira também. Entendeu? Quando Deus vira a página, vire você também. Quando Deus muda o parágrafo, muda o parágrafo também. Quando Deus muda a estação, mude de estação também. Não ouse ficar aonde Deus já mandou você sair. Não ouse viver aquilo que Deus não tem mais para você. Você não precisa das estações antigas para reafirmar aquilo que Deus está fazendo ou ainda vai fazer. Não, se Deus tem algo novo, esqueça do que ficou para trás. Guarde como memória e gratidão, mas se prepare para aquilo que Deus vai fazer. O caminho que Ele fecha, não insista em voltar. E o caminho que Ele abre, vá, porque Ele já preparou todas as coisas. Aleluia. Eu sei que é chover no molhado, porque vocês são muito inteligentes, mas eu falei, alguém soprou alto. O caminho até Canaã é 40 anos. Na verdade, não. O caminho para Canaã sempre foi 11 dias. Mas não chega rápido em Canaã quem tem saudade do Egito. Grava isso. Ninguém chega rápido em Canaã se tiver saudade do Egito. Ninguém vive o que é pleno na vontade de Deus se o coração ainda está dividido. Deus nunca te levará para um novo caminho se o outro ainda controlar você. Deus não fará nada novo se você ainda pertence a uma estação da sua vida que já deveria ter passado e ser tirado de você. Eu tenho uma próxima palavra e eu não quero infringir o tempo, mas a palavra de agora é Deus quebrando o ciclo. É Deus fazendo o que só Ele pode fazer. Mas eu vou falar algo que não faço normalmente. A próxima mensagem não é mais sobre o que Deus faz, é sobre a posição que você toma nesse lugar aonde Deus vai te colocar. Então, eu estou preparando você já para a próxima mensagem. Fala para quem está perto de você: esse é só o começo. É só a parte 1. A parte 1 Deus faz e faz perfeito. Mas na parte 2, avisa, é você que vai fazer. E se você não for coerente, vai viver como se estivesse no Egito, morando na terra prometida.
Jesus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos confronta, ela nos convence, ela nos constrange, e nós já entendemos, nada mais será igual. O Senhor já preparou um novo caminho, o Senhor já preparou uma nova estação para nós, então nós não ficaremos presos aonde estávamos. 2025, beijo, tchau 2025, tchau 2025, tchau, tchau, beijo. O que Deus tem para mim agora é muito melhor, em nome de Jesus. Ei, isso aqui ficou bom, ó, aqui ó, 2025, beijo 2025, valeu, foi maneiro, mas já passou. 2026 agora é tudo novo, nada mais será igual. As versões antigas foram atualizadas, e o que Deus tem será muito melhor, muito maior, muito mais extraordinário, muito mais vibrante, muito mais testemunhos. Tudo será novo e será melhor em nome de Jesus. 2025, beijo, não precisa mais nem me ligar, porque eu já estou na nova estação de Deus para minha vida. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada, e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição, e eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário. Fala, meu lindo, minha linda. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Deus está te puxando para cima. Veja, existe uma diferença entre empurrar e puxar. E essa palavra eu tenho certeza que vai, trazer para você uma visão do quanto vale a pena quando você ouve a voz de Deus e você se joga para viver de fato aquilo que Ele tem para você. E que vale a pena esperar no Senhor. Antes de nós irmos para a palavra, eu preciso, por honra, agradecer quem é parte do nosso canal hoje aqui do Mentoria de Vida, e nós contamos com o apoio deles para todas as quintas-feiras ter essa palavra para você. Eu estou falando da nossa parceria da Facilite Benefícios, que eu tenho a alegria de ter na nossa casa e de ser parceiro deles há mais de 5 anos. E eles são maravilhosos, e eu queria muito que você conhecesse eles ainda em 2026. Aliás, se você tem um veículo e quer fazer uma cotação, eu vou colocar um link para você chamar eles direto aqui do nosso vídeo, e você vai chamar eles direto no WhatsApp. É o primeiro link que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? E agora eu sigo para a palavra. Mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha. E isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. E se não for suficiente, de segunda a sexta também
também no SBT, às 7h30 da manhã, o Bom Dia Esperança para o Brasil inteiro. E agora, vamos para a mensagem. Amém? Olha só, eu confesso para vocês que essa palavra, essa mensagem, ela nasceu do título para a mensagem. E nasceu com essa inquietação. Porque a gente tem um pouco bom, é um pouco problemático você falar sobre honra, sobre promoção de Deus, quando Deus pega e promove alguém. É uma coisa que a gente tem dificuldade. E eu vou dizer por quê. Porque nós cremos no que diz a palavra de Deus por completo, e alguns sentimentos são um pouco confusos nisso. Por exemplo, quando você fala no texto, no título, por exemplo, tipo puxar para cima, Deus vai puxar você para cima, o que a gente automaticamente lembra? A gente vai aparecer, a gente vai para um lugar de destaque, não é o que a gente pensa, sim ou não? Isso é óbvio, mas a gente crê pelo próprio Evangelho algo que entendemos que é a realidade, que Ele cresça e que eu diminua. Mas vamos concordar que algumas pessoas Deus coloca em evidência. Vamos concordar que algumas pessoas que ninguém espera, que ninguém acredita, Deus pega e faz dessa pessoa algo muito extraordinário. E essa pessoa, ela passa a ser vista. Só que quando essa pessoa ela é vista, ela não é vista sem um propósito, ela é vista pela missão que carrega. Tem um irmão aqui que está entendendo. Eu vou continuar. Vamos entender isso aqui. Então significa que quando Deus puxa alguém para cima, quando Deus traz alguém para a evidência, não é por conta de um desejo de ser evidenciado, mas por conta da missão que Deus tem para essa pessoa. Eu vou construir um pouco mais profundo isso daqui. A gente tem problema com duas coisas. A gente tem problema quando o sucesso dos outros é demais, e a gente tem problema quando alguém prospera demais. Por que a gente tem problema? Me entenda bem. Se nós não alcançamos aquilo, para nós aquilo é errado. Me entenda bem, eu não estou falando de todos, mas o ser humano, na sua média, se ofende quando a felicidade é demais, quando o sucesso é demais, quando o dinheiro é demais, a gente se ofende. E aí a gente usa exatamente o texto que eu li, que ele cresça e que eu diminua. Mas na verdade, a gente não diminui pela ausência de coisas, mas pela quantidade delas. Eu vou explicar. Quanto mais Deus confia na sua mão, quando Deus mais deposita confiança em você, veja, eu estou fazendo isso aqui não é dinheiro, eu estou falando de outras coisas. Quanto mais Deus confia em você, quanto mais alto Ele te coloca, mais servo de todos você se torna. Se você chega sozinho, você acredita ser dono do lugar que está. Se você chega pela mão do Senhor, você entende que aquele lugar não é seu, que aquele lugar é para a glória de Deus. Então eu quero falar agora para você, para ver se você vive e celebra o que eu vou dizer. Deus está puxando você para esse lugar. Não, eu vou melhorar então, agora vai. Deus está confiando em você. Deus está olhando para quem ninguém olha. Deus está vendo aquilo que ninguém vê. Deus está se movendo na sua direção, e Ele está puxando você para cima, para uma nova estação, para um novo nível, para um novo lugar. E eu vou falar uma parada para você agora. Você vai ficar assustado com o que tudo isso significa. E eu vou ter que voltar uma mensagem. Lembra de Josias? Sim ou não? Em Josias, a gente vê ele fazendo 7 coisas. Eu não vou falar aqui porque eu quero que, se você não viu, assista a mensagem anterior. Me ajuda. Uma antes. Uma mentoria de vida antes.
Mas agora aqui, você não vai fazer mais nada. Porque tudo que precisava ser feito foi feito antes. Eu vou ter que falar um pouco pelo menos. Você colocou Deus como prioridade. Você limpou a casa. Você destruiu tudo aquilo que roubava o seu coração e dividia a sua adoração. Você fez uma aliança pública e você se arrependeu de tudo. Então agora a sua vida está na mão dele. E eu vou falar algo para você de maneira bíblica. É da vontade dele que você se levante. É da vontade dele que rapidamente você comece a viver essa estação que ele deseja. E eu vou falar o porquê. É porque tem gente esperando isso de você. A Bíblia diz que estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então eu vou construir isso com você agora na palavra. Lembre-se, não dá para esconder uma vela debaixo de uma mesa. Luz foi feita para brilhar. Sal foi feito para salgar. Deus não fez você para outra coisa senão para mudar o sabor dessa terra, para trazer luz para onde você está. Então não adianta querer ficar escondido. Deus vai te expor. Esse é o ano da exposição. Você não queria, Deus vai fazer. Você não orou por isso, Deus vai fazer. Você não desejava, Deus vai fazer. E eu vou piorar. E quem queria não consegue. E quem está tentando não vai conseguir. Mas quem é fiel a Deus, quem está fazendo certo pelo motivo certo, quem está honrando Deus aonde ninguém viu, Deus vai colocar nesse lugar. E aí a palavra de Deus é necessária. Vamos embora. Gênesis capítulo 41, versículo de número 14. A Bíblia diz: não estou dizendo eu com as minhas palavras, mas a Bíblia está dizendo: então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou as suas vestes e veio a Faraó. Amém. Eu entendo que na vida algumas coisas acontecem para quem não quer. Sabe por quê? Porque quem quer muito troca os pés pelas mãos, tenta comprar acessos, passa por cima dos outros, não respeita a ética das coisas, ou quer tudo pelo motivo errado. E Deus não confia coisas poderosas na mão daqueles que desejam pelo motivo errado. Por isso que a nossa crise, às vezes, de não querer viver, porque a gente sabe quanto aquilo vai nos custar. Mas aí que tá. Deus pega quem ninguém espera nada. Porque é desses que Ele constrange todos à sua volta. É de quem ninguém espera. É de quem não acreditava que era possível. É de quem não queria viver. E agora eu posso começar a pregar aquilo que preciso pela palavra. Fiquei com isso na cabeça. Deus vai puxar para cima. A primeira coisa que eu entendi é que quando Deus puxa, Ele está na frente. Quando Deus empurra, Ele está atrás. Alguém se impressione porque é muito profundo. Quer ver uma coisa? Você é bom. O guincho, ele vai na frente ou vai atrás? Porque ele está puxando. Amém. E quando vai atrás, ele está empurrando. Um carro tração traseira, ele puxa o carro ou ele empurra o carro? Empurra. Parece tudo besteira até agora, eu sei, está tudo confuso. Irmão, eu fiquei nessa paranoia à tarde, falando com Deus e não estou entendendo nada. E aí Deus me fez entender algumas coisas. O sonho é aonde Deus te empurra. A fase da promessa é aonde Deus te empurra. Porque você não acredita em nada, você não viu nada acontecendo,
Então tudo é muito mais difícil. Então na parte da promessa, Deus está te empurrando para um lugar que você não sabe de fato o que é. Você não planejou absolutamente nada daquilo. Então a parte da promessa é Deus te empurrando. Veja, vamos lá. A Bíblia diz que José está de boa em casa. José está dormindo uma soneca. E do nada, Deus deu para ele um sonho. E esse sonho é absurdo. Esse sonho ele está governando. Esse sonho, o sol e a lua se prostram. Nesse sonho os irmãos. Nesse sonho, ele está num lugar muito doido. E aí ele acorda e ele fala para os irmãos dele. E os irmãos dele ficam com mais ódio dele. Então os irmãos dele decidem o futuro dele. Como que eles decidem? A gente vai assassinar ele. E aí alguém intercepta e diz: não faz isso. Jacó vai descobrir o nosso pai, vai dar problema. Então a gente vai pegar e vai vender ele para o Egito. Então a Bíblia diz que ele é colocado como o Egito. Sabe, ele não escolheu aquela prisão, ele não escolheu aquele lugar, ele não escolheu aquele sonho. Então Deus veio e começou a empurrar José para o centro da vontade dele. Ele começou a empurrar, e nessa fase de empurrar, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe porque está indo, por onde está indo, você não sabe porque a vida está tomando esse rumo, porque o sonho era muito bonito, mas tudo que está acontecendo é estranho perto daquilo que Deus falou no futuro. Então Deus não está na frente, Deus está atrás de você, te empurrando, tirando a possibilidade de você tentar recuar, tirando a possibilidade de você tentar desistir, mas Ele está atrás de você, empurrando. Você não queria mudar de vida, mas Ele está te empurrando e você mudou. Você não queria limpar a casa, mas Ele está atrás de você, empurrando, e você limpou. Você não queria colocar Ele como prioridade, mas Ele está empurrando você para esse lugar. Você não queria esse problema para a sua vida, estava muito bom na sua cabeça, está onde está e viveu o que está vivendo. Mas Deus vai fechando o cerco e te empurrando para um lugar. Só que daí nesse lugar aonde Deus te coloca, quem você se torna diz se você sai dali para cima ou se você sai dali para baixo. E não me entenda mal o que eu vou te dizer. Tem gente que com muito pouco perde o coração. Tem gente que com muito pouco se torna uma pessoa errada. Tem gente que com quase nada da bênção de Deus perde toda a essência. Então me permita dizer para você que a palavra ela é poderosa, a palavra ela é profética, mas ela não funciona com quem tem o coração extraviado pela vida. Por isso que não é todo mundo que vai. Era para todo mundo ir? Era. Mas por isso que não é todo mundo que vai. Porque tem gente que limpa, mas não limpa tudo. Tem gente que quebra a idolatria, mas não quebra todas. Tem gente que, entende? São meias decisões. Esse é José. José agora sabe quem ele vai ser, pela palavra que recebeu, porém está no lugar errado. Está numa prisão esquecido. E essa é a loucura de tudo. Deus nunca vai te colocar no lugar antes de testar o teu coração no limite, para saber se você está preparado. Eu vou ser totalmente pedagógico. A mentoria de vida é para isso, é para ser pedagógico. Então eu vou te explicar de maneira detalhada. Deus vai te puxar para cima, mas Ele nunca vai te levar para esse lugar se você não estiver preparado. E a preparação vem no empurrão, vem no lugar de sofrimento, vem no lugar aonde você não escolheu, vem no lugar aonde Deus te colocou e você acha que não tem sentido nenhum. E é nesse lugar que você é forjado por Deus. Agora eu vou continuar. José foi parar no meio de uma prisão. E naquela prisão, ele foi o melhor prisioneiro que alguém poderia ter conhecido em todo o Egito. Vamos lá. José tem um dom. Sabe qual é o dom de José? Interpretar sonhos. Só que a Bíblia diz que o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho. O copeiro não é ninguém, o padeiro não é famoso, ninguém é rico, ninguém tem dinheiro, ninguém tem status.
Mas a Bíblia diz que quando os dois sonham, José interpreta o sonho, porque o ministério dele está disponível para aquele que precisa, não para aquele que detém o poder. Não, você não pegou, eu vou melhorar. Tem gente que está esperando ser alguma coisa na mesa certa. Tem gente que está pensando que só vai acontecer quando estiver no lugar perfeito. Tem gente que está esperando para servir quando estiver no lugar preparado e desejado. Não, não, lindo. Quem serve, serve aonde está. Quem serve, serve aonde Deus coloca. Quem é de Deus em qualquer lugar. Aonde Ele colocar a mão, aonde Ele chegar, Ele é bênção para todo mundo à volta. Então deixa eu te falar, quem espera para ajudar quando ter, nunca vai ajudar e nunca terá, porque quem quer fazer, está fazendo com aquilo que Deus já deu agora. Não, eu vou melhorar. Você quer prosperar muito? Então começa a ser generoso com tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão agora, mesmo que seja pouco para você, porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o colocará. Vou continuar. José serviu quem ninguém serviria. Você tem um sonho, você vai ser alguém de tanta honra. Você serve o copeiro e o padeiro, então você está preparado para servir Faraó. Só que está continuando a história. Você está no lugar e está sendo honrado mesmo na prisão, e de repente você tem uma oportunidade. A mulher do Potifar vem dar em cima de você, mas você entende quem você é. Você compreende o que você pode perder. Então você não faz. E ninguém viu, mas Deus está vendo. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Ele é fiel, ele é zeloso, ele é servo, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. E é só isso que eu quero que você entenda. Deus não levanta você por quem você é. Quando todo mundo vê. Deus te levanta por quem você é quando ninguém te enxerga. Deus te puxa para cima, não porque você é a melhor opção, mas porque você tem o coração ensinável, porque você tem humildade para ouvir a correção e sobreviver a ela. E por isso que toda mensagem que parece ser de honra, ela te quebra ao ponto de que quando você chega nesse lugar, você não tem coragem de dizer que é sua culpa. Porque Deus viu o que ninguém viu, mas é exatamente o que ninguém enxerga que faz Deus trazer você para esse lugar. Então por isso que eu estou falando essa palavra depois da mensagem certa. Porque não é sobre o que todos enxergam, é aquilo que talvez você decide dentro da sua casa e é o posicionamento que você toma. Porque aqui não é mais a sua força, aqui não é mais a tua mão, aqui não é mais o teu desejo, aqui é Deus que coloca a mão e puxa, e acabou. Quando você vê, você já está no lugar que Deus queria. Quando você vê, você já está no lugar desejado. E sabe por que isso? Sabe por que Deus fez tudo isso com José? Não era para José ser famoso, era porque tinha uma nação para alimentar depois de 7 anos. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Quando Deus estava pegando José lá no Egito, lá atrás, lá no sonho, Deus já sabia do sonho de Faraó, da fase da fome, da fase da colheita, da fase dos celeiros. Só que Deus precisava de um administrador lá na frente. Deus precisava de um homem que não abandonasse a família dele lá na frente. Deus precisaria de alguém que lá na frente não esquecesse dele, que lá na frente não abandonasse ele, que lá na frente olhasse para o povo e tivesse misericórdia, que lá na frente conseguisse perdoar os irmãos, que lá na frente tivesse a sabedoria para administrar no meio da crise. Então Deus não estava fazendo um José qualquer, Deus estava fazendo o governador do Egito. Você está entendendo? Então agora eu preciso que você compreenda. Volta lá atrás. Quando a gente está vivendo o processo dolorido da vida, a gente não consegue entender absolutamente nada. A gente está sendo empurrado, a gente está sendo jogado para frente. E talvez é a estação que a gente está. Só que eu quero que você entenda que de repente, do dia para a noite, faz assim, ó, virou a chave. E quando você virou a chave, quando Deus faz isso, você tira a mão. Quem não lembrava de você lembra. Quem não sabia da sua existência vai passar a saber. E quem precisa daquilo que Deus colocou em você vai te descobrir rapidamente.
E essa é a maior loucura da palavra de Deus. Para tudo, Deus tem um propósito. E a gente só entende quando a mão de Deus nos puxa para a superfície. José, Deus puxou ele para a superfície. E sabe como Deus fez? Deus deu o jeito dele. Um sonho para o padeiro, para o copeiro. O copeiro esquece, o padeiro morre. O copeiro vai esquecendo e nunca mais lembra de José. José permanece fiel, José permanece sendo temente ao Senhor, José permanece lá, amadurecendo, evoluindo, crescendo. Só que daí um dia Faraó tem um sonho. Quem foi que deu o sonho? Foi Deus. Deus deu o sonho, Deus criou a demanda. Deus criou a demanda em Faraó. Só que a demanda já tinha sido atendida no copeiro. Aí o copeiro olha para a demanda de Faraó e diz: opa, tem alguém. O nome dele é José. Aí eles vão lá buscar o José. Ô José, o Faraó quer falar com você. Arruma essa cara, José. Tira a barba, José. Troca de roupa. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Faraó quer falar com você. Deus puxou ele para a superfície. Deus colocou ele na frente de Faraó. Faraó contou o sonho que Deus deu para ele. Só que Deus dá o sonho para Faraó, mas a interpretação Deus dá só para José. Deixa eu clarear isso para você. Tem coisas que Deus vai fazer, mas será só através de você. Será através da sua vida. Eu vou melhorar. Eu vou pregar a vida toda, mas tem gente que vai conhecer Jesus através de você, que vai ter a vida transformada por causa de você, por causa do teu testemunho, por causa da sua história, por causa da sua família, por causa da sua fidelidade. Eu vou gastar a vida toda pregando, mas eles nem saberão o meu nome, mas de você, o seu nome, eles saberão. Porque quando Deus puxa para a superfície, Deus está fazendo com que aqueles que precisam de você saibam da sua existência. Quando Deus promove, não é você que fica famoso, mas é o nome de Deus que é glorificado através de você. Quando Deus te promove, não é você que aparece, mas é a glória e a graça de Deus que é escancarada através de você. E essa é a parada mais incrível, porque teve gente que mirou a vida toda para chegar talvez a esse lugar e não vai chegar. E você chegou aonde não tinha nem como sonhar. E eu preciso só continuar. Aí José interpreta o sonho que Deus deu a ele. E quando interpreta o sonho, a vida dele muda drasticamente. E ele se torna o governador do Egito. 3 anos e meio de muita comida. Lembra disso? 7 anos de muita comida e 7 anos de muita fome. Entenda que ninguém passou fome no período da fome, porque 7 anos antes Deus havia levantado um governador. Mas eu preciso melhorar. Na verdade, anos antes Deus estava colocando um governador dentro de uma cela. Anos antes Deus estava colocando ele dentro da cela com um copeiro e um padeiro. E essa é a loucura da vida com Deus. Tem coisas que a gente não entende agora, mas no dia que as coisas estiverem acontecendo, a gente vai olhar para trás e vai dizer a mesma coisa: agora eu entendi e valeu a pena. Então agora eu vou declarar sobre você, e se você entende que é o tempo, você vai receber. 2026 é o ano onde Deus vai te puxar para cima.
Não é possível. Deus não me deu essa palavra à toa. Essa palavra é profética sobre essa nova estação. É o ano que Deus vai puxar você para cima, porque coisas que você demorou muito tempo para se posicionar, você já se posicionou. Coisas que você demorou muito tempo para entender, Deus já te fez entender. E tem gente que precisa de muito tempo, mas em nome de Jesus, hoje você está olhando para tudo e já está dizendo: agora eu estou entendendo, Senhor. Agora eu entendi porque o Senhor me salvou. Agora eu entendi porque o Senhor me alcançou naquela palavra. Agora eu entendi porque o Senhor me empurrou para essa circunstância. É porque tem uma nova fase chegando, e nessa fase eu vou servir a todos. Nessa fase a minha vida vai fazer sentido para mais gente. Nessa fase eu vou usar aquilo que o Senhor colocou nos dias de dor para servir aqueles que têm fome. Entenda, nesse lugar aonde você pensa que ficaria famoso e que o mundo todo está lutando, é o lugar aonde você vai ser útil para servir o propósito de Deus para a sua vida. E essa é a graça de 2026. 2026 a gente vai ser útil. 2026 a gente vai servir aqueles que precisam. 2026 Deus vai usar você no lugar inimaginável, porque você foi empurrado até a estação anterior. Agora é a hora de Deus puxar você para a superfície. E é nesse lugar aonde o nome do Senhor Jesus será glorificado de maneira poderosa sobre você. Você estava escondido até ontem, mas agora chega. Deus vai te trazer para a superfície. Você vai ser visto e ouvido, e o nome de Jesus será glorificado através de você. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais.